Uma voz exclama e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós cumprimentamos. Como pastor desta igreja presbiteriana independente de Ilhara, a todos os formandos da Faculdade de Direito de Osasco, também os seus familiares e os convidados nesta noite. Com alegria imensa em nossos corações em poder, nesta noite, recepcioná-los para esse culto de ação de graças pelo término de mais uma jornada na vida dos formados. Hoje, para juntos compartilharmos algo a respeito daquele que está acima de todas as coisas, acima do diploma, do curso, acima de todo o universo, Deus. Então a nossa alegria é muito grande, e eu sei o quanto é vocês lutaram.
difícil pregar. Sempre digo que pregar, para mim, é uma angústia. Olho para todos vocês. Cada um tem o seu problema, o seu contexto, tem a sua luta, a sua batalha, tem a sua formação. Eu, idem. E como disse Isaías, é um pecador falando para pecador. E sempre afirmo que pregar, num sentido, é uma angústia. Devido ao perigo de não permitirmos que Deus realmente fale e nós venhamos a ocupar o lugar de Deus. Foi assim uma luta, muita oração, pensando em ligar também a parte espiritual com a parte cultural. Diploma que vocês receberam e outros que não estão formando-se hoje já receberam seus diplomas. Se não receberam assim de um curso, mas pelo menos já receberam da prática, da vida. E às vezes vale até mais do que o diploma dos bancos. Escolhemos, meus irmãos e amigos e formandos, esses dois textos. O primeiro, quando Paulo mostra a grandiosidade de Deus e a responsabilidade de todo ser humano diante dos atributos de Deus que são visíveis na sua obra, dizendo que ninguém pode realmente ficar assim, desculpável diante de um mistério tão grande que é o mundo, pensando que não existe Deus. Paulo continua mostrando que os homens fizeram assim, passaram a adorar a criatura e não o Criador, e a obra criada e não o seu autor. Mas ele mostra que no final ele, Senhor de todas as coisas, fez com que tais pessoas, homens, mulheres, fossem entregues. Temos a tua bondade, a vitória que nos concedestes nas dificuldades, os instantes de tristeza, os momentos de alegria, o apoio dos familiares e amigos.
para que todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para esse encontro de fé. Rezemos ao Senhor. Precisa ser esclarecido, porque as pessoas esclarecidas, ensinadas, eles podem trabalhar mais e caminhar.
Vamos recepcionar com o calor dos nossos aplausos os novos bacharelandos da Fundação Instituto de Ensino para Osasco, formandos 1989. Nos termos do artigo 5º do protocolo de colação de grau da Faculdade de Direito de Osasco, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhoras e senhores presentes para se levantarem para ouvirmos o hino nacional.
outros bacharelandos. Eu convido para que venha até a tribuna representando toda a turma. Excelentíssimo senhor doutor José Maria de Melo Freire, diretor da Faculdade de Direito de Osasco. Excelentíssimo senhor doutor Marcos Vinícius dos Santos Andrade, que orgulhosamente homenageamos, escolhendo para a nossa turma seu brilhante e respeitável nome. Excelentíssimo senhor doutor Gilberto Leme Romeiro, nosso querido paraninfo. Excelentíssimo senhor doutor José Luiz Fonseca Tavares, nosso ilustre patrono, nas pessoas de quem saudamos as demais autoridades presentes. Caríssimos mestres, senhoras, senhores, a 17ª turma de formandos da Faculdade de Direito de Osasco congratula-se com todos e externa a maior gratidão e respeito às suas presenças. Com muito carinho e não menos gratidão e com muito orgulho, sentimos-nos felizes diante da presença do senhor diretor desta nobre instituição, bem como dos senhores professores e funcionários da casa. O senhor diretor é um dos responsáveis por este momento. Sua atividade cotidiana sempre primou pelo nobre objetivo de contribuir com o aprimoramento social. No caso, se cá estamos, é por esta sua virtude. Ajudar na formação de profissionais que caracteristicamente compõem e regularizam os conflitos e atividades sociais é mais que uma mera atividade, é uma missão. Outro sim, atuando de outra forma, fundamental, naturalmente, estão nossos mestres, que nos ministram as primeiras linhas do direito e, para tanto, renunciam diuturnamente aos seus momentos privados e particulares. Certamente e reconhecidamente, são movidos pelo escopo de contribuir em que lhes tocam à formação de bons profissionais, pois sentem o quanto é necessário este fato. Sobretudo porque lidamos com interesses alheios dos mais sagrados inerentes ao homem. Não se adstringiram às questões técnicas, foram além, ensinaram-nos os princípios éticos que regem o ministério do militante do direito. Aprendemos um conjunto de noções que governam a conduta funcional de nossa doravante profissão. Resultado de todo esse esforço empreendido é a nossa consciência profissional, que reflete em nossos corações, tornando-os sensíveis e, ao mesmo tempo, nos deixam fortes para enfrentarmos as agruras de nosso mistério. Somente subordinados a esses princípios e os conhecendo profundamente, seremos independentes. Não nos deixaremos esta corrente se romper. Certamente, muitos daqui continuarão com o sagrado ofício de ensinar. Como se em pagamento pelo que recebemos, desejamos também possibilitar a felicidade de outros. Não esqueceremos jamais dos funcionários desta faculdade, que na luta diária travada nos bastidores possibilitaram esta situação maravilhosa em que nos encontramos agora. Tomara, e para isso torcemos, vocês, ou ao menos seus filhos, cheguem também a este momento. Portanto, não nos deixemos levar pela superficialidade do privilégio. Teremos eternamente uma dívida a pagar para alguém, que ocultamente ajuda e viabiliza o sucesso alheio. Não nos furtaremos sob pena de ingratidão em ajudar os necessitados e desamparados em seus momentos de apuro. Na condição de porta-voz de meus pais, declaro também nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Formatura, que com muito esforço e dedicação tornaram possível esta solenidade. A vocês, nosso muitíssimo obrigado. Aos familiares e amigos dos formandos, um carinho especial. Pensam talvez que indiretamente contribuíram com a nossa formação. A negativa impõe, absolutamente. Vocês ajudaram diretamente.
não fosse o apoio imprescindível recebido, muitos aqui certamente não estariam. Espero ligar agora cada um de vocês e tomar assintam como lhes somos gratos. Pelas horas que não pudemos estar presentes, quando estudávamos. Contudo, estamos recebendo o prêmio, fruto de nosso empenho. E esse é um dos motivos a nos impor responsabilidades ainda maiores, que nos fará exercer nosso ministério com denodo e dedicação. E o sucesso virá seguramente. E os louros da vitória estender-se-ão àqueles que citamos. Respeitosamente, a memória dos que partiram, porventura tinham conhecimento de nossa empreitada, esperando ansiosamente este momento, que seria para eles tão felizes como está sendo para nós propriamente. Não estão materialmente, como espírito é certo. Agradecemos suas ajudas e a eles oferecemos nossa felicidade. Nossa atividade profissional, que doravante se inicia, é uma das mais apaixonantes, se não a mais. Lidaremos com questões sociais e com a individualidade do homem, cuja complexidade obriga-nos a curvar-nos diante da prudência, paciência, compreensão e, sobretudo, dedicação ao estudo. O direito sofre uma metamorfose constante. Se não seguirmos seus passos, seremos a cada dia um pouco menos profissional. É fundamental que nos adequemos à praticidade cotidiana, pois a evolução social, econômica, política do mundo atual é tão rápida que o direito não consegue, no mais das vezes, acompanhar o avanço. A realidade prática supera o direito, cujas leis tornam-se anacrônicas rapidamente. Nós, bacharelandos em direito, na iminência do exercício profissional, efetivamente, seja em qualquer área, advocacia, magistratura, promotoria, não podemos e não devemos perder de vista que o direito está, ou ao menos deveria estar, a serviço da sociedade, regulando os meios de vida e os litígios comunitários, separando o joio do trigo para que este continue a ser trigo. O direito não é um fim em si mesmo, muito pelo contrário, é o meio pelo qual se distribui a tão almejada justiça, que é sem dúvida o maior anseio do homem. E para não frustrá-lo, não devemos ficar presos ao rigor extremo e ao formalismo legal, que vamos nos deparar, fato que pode ser um inimigo até mesmo da equidade, afrontando o dinamismo mundial. Corollariamente, não se dará a cada um o que lhe é devido. Esta atividade que escolhemos como profissão, seja em qualquer campo, exige de nós muita meditação e calma. Aprendemos o direito estudando, porém o exerceremos pensando, e muitas vezes pensando com o cérebro e agindo com o nosso coração. Temos que ter a consciência de que devemos lutar insistentemente e inexoravelmente contra a conspurcação da lei e do direito, pois esses elementos são a nossa maior garantia de que viveremos com liberdade e igualdade no meio social. Portanto, esta nossa atividade é mais que uma profissão, é uma missão, qual seja a de velar e garantir que os direitos e princípios fundamentais imanentes ao homem sejam efetivamente respeitados. Finalmente, fruto de nossa convivência neste lustro é uma amizade entre todos. Existem pontos comuns que jamais esqueceremos. Ajudamos-nos reciprocamente, sofremos juntos e nos momentos de alegria rimos juntos também, como agora. Certamente nos encontraremos reiteradas vezes no exercício de nossa atividade e ficaremos honrados, orgulhosos, ao verificarmos o sucesso de todos. Pelo desempenho brilhante de cada um, teremos humildemente o prazer da jactância. Rogamos muita saúde a todos, física e moral, para que sejamos felizes em nossa profissão, consequentemente, ensejarmos a felicidade de nossos próximos. Há 5 anos, nós chegamos centenas de jovens, provenientes dos mais diferentes lugares. Contudo, uma coisa já nos assemelhava, unindo-nos como um elo a uma grande corrente, à procura do fato da sabedoria. E mais, especialmente o fascinante mundo das ciências jurídicas. Com que emoção adentramos pela primeira vez os portões da faculdade,
Quantos sonhos acalentávamos naquele momento? Nesse período, cultivamos nossos ideais e erguemos nosso estandarte. Tantos foram, porém, os obstáculos que tivemos que transpor. Quantas mãos amigas nos ampararam. E numa noite, como a de hoje, no coroamento do nosso esforço, quando despertamos para uma nova vida, abrimos os olhos e vemos que tudo aquilo que um dia nos pareceu sonho, hoje se mostra realidade. E ao longo desse caminho que começamos a trilhar, quantos ideais se mostrarão sonhos e quantos sonhos se tornarão reais. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor, professor José Maria de Melo Freire, ilustre diretor da Faculdade de Direito de Osasco, digníssimas autoridades presentes à mesa, meus caros colegas professores, meus senhores e minhas senhoras, meus queridos paranimpados. A honra que os bacharelandos me conferiram, elegendo-me paraninfo, é motivo de grande orgulho, é coroamento de missão, é alegria da amizade. Mas é também um fardo suave que me impõe a responsabilidade de lhes dirigir a palavra nesse momento. Durante 3 anos, tivemos reunidos em torno de um interesse comum, o estudo do direito penal, a apaixonante ciência jurídica que é a própria história da humanidade e, sem dúvida, uma exuberante lição de vida. Modernamente, Hans Weizsäcker, ao reestruturar a teoria do crime, equacionou a culpabilidade como um juízo normativo de reprovação, juízo de censura ao autor do fato criminoso. Transferindo o dolo e a culpa para o tipo penal, permitiu que esse juízo pudesse ocupar-se da evitabilidade do crime, característica exclusiva do ser humano. Eliminou, assim, a confusão que muitas vezes se faz entre dolo e culpabilidade ao se considerar culpável ou réu apenas por ter agido dolosamente. Esse notável filósofo alemão ressuscitou importantes e esquecidos conceitos que devem alicerçar o raciocínio lógico-jurídico que rege, que comanda a prestação jurisdicional penal, ou seja, a sentença. Com suas magistrais colocações, fez emergir, no momento decisivo da condenação do réu, a importância de se indagar se aquele ser humano, naquelas circunstâncias, poderia ou não evitar o dano causado pela sua conduta. Não é preciso ser um bacharel em direito, ou mesmo um acadêmico, para que se tenha a exata noção de que há situações em que não se pode evitar a agressão ao bem alheio, ou mesmo situações em que, se era evitável o dano, não se reveste o crime de exacerbada reprovação, mas sim de médio, pequeno ou até então de mínimo juízo de censura. Assim, para esse penalista alemão, quanto maior ou menor for a censura, maior ou menor será o juízo de reprovação. Como consequência, maior ou menor será a culpabilidade e a sanção imposta. Pois bem, nosso legislador, infelizmente, até hoje não se apercebeu dessa transparente realidade e vem mantendo o mínimo de pena a ser aplicada compulsoriamente. Desse modo, vem insistindo em fazer tábula rasa de elementar princípio de justiça, ou seja, de que alguém deva ser punido exclusivamente na medida de sua culpabilidade. Nem mais, nem menos. Este princípio, que vem timidamente lembrado no concurso de pessoas, deveria ser uma garantia constitucional do nosso direito à liberdade
no confronto com o direito de punir do Estado. Mas, enquanto a cegueira do Poder Legislativo brasileiro deixa comodamente ao porvir modificações de primeira grandeza no enunciado de um direito penal verdadeiramente científico e humano, não podemos nos esquecer da importante lição de vida que decorre da apreciação da evitabilidade ou inevitabilidade do crime praticado. Se somos bacharéis em direito, somos, antes de mais nada, seres humanos, simultaneamente bons e maus, fortes e fracos, corajosos e covardes, enfim, somos anjos e demônios. É da essência da natureza humana essa dualidade. E cada um de nós, dentro desse universo individual, tem também a sua justiça interior, personalíssima, que se manifesta no relacionamento do dia a dia, em todas as áreas da atividade humana. Com certeza, então, seremos menos egoístas, mais receptivos, mais benevolentes e mais compreensivos. Com certeza serão também inegáveis os reflexos positivos em nossos relacionamentos, evitando sofrimentos desnecessários e iníquos. E com certeza estaremos fortalecendo a nossa justiça interior, a nossa paz, o nosso amor. Enfim, estaremos fortalecendo a nossa felicidade. Muito obrigado. Senhor diretor, professor José Maria de Melo Freire, responsável pelo abrilhantamento dessa cerimônia. Senhor paraninfo, professor Gilberto Leme, que nos brindou com uma excelente oração que se constituiu numa primorosa aula de Direito Penal. Nobres professores, autoridades presentes, doutor juiz de Direito da comarca de Osasco, senhor representante do presidente do primeiro Tribunal de Alçada Civil, senhor prefeito municipal da comarca de Osasco, prezados formandos, meus senhores e minhas senhoras, conduzido coercitivamente por muito estimados ex-alunos, vejo-me circunscrito ao ambiente de festa a ostentar a medalha com que me aquinhoaram, a de patrono eleito dentre outros professores, não por delegação dos ilustres pares, mas por imperativo emanado dos que elegem, patrono de quem reclamam a palavra qualificada somente pelos decênios de experiência. Torne, pois, simbolicamente, peça da coreografia cintilante deste cenário. Ninguém ignora, porém, que em certas culturas a idade alcançada distingue e torna meritório por si só quem a apresenta em seus cabelos empalidecidos. Faz do idoso como que um guru, sacerdote ou pajé, diria mesmo, ministrador da palavra, dos benzimentos, dos unguentos e passes, ou seria possível ainda insistir, torna-o um quase orixá. Todos estão lembrados que consta ter chegado a existir, em mais de uma época, em mais de uma região, a gerontografia. Outras culturas há, orientais ao menos, em que a distinção é atribuída à demência. A anomalia excêntrica faz do portador querido dos deuses ou dos antepassados ou dos contemporâneos, que o respeitam e o veneram por seus mistérios lunáticos. Por essas estranhas razões, muito queridos ex-alunos, pus de lado certas digressões habituais, frequentadoras contumazes desse tipo de solenidade. Prometo, por isso, desde logo, não revelar por hora ao menos as razões da escolha que me distinguiu. Delas não indagarei, já as devo conhecer, manter-se-á discretamente oculto o motivo, secreto e sigiloso, para a ciência intuitiva, inconsciente ou instintiva apenas dos iniciados.
E mais lhes prometo, não traçar ou esboçar a aula magna de direito, que a isso não se presta antigo bacharel, que em seus tempos de arcadas era o mais infrequente e inconstante dos alunos. Para ele, o campo do saber que delineou nossos encontros não pode ser tido como um absoluto, como podem ser o amor ou Deus. Prometo-lhes ainda não trazer a citação dos doutos com a defesa ordenada e lúcida de um posicionamento em face de tema público, político ou comum, sempre tão complexos todos, ou o exame das soluções humanas que por outros possam ser alvitradas. As citações, as referências aos grandes mestres que atingiram o saber dos altos saberes seriam assintosas para os meus diletíssimos ex-alunos. Querem a palavra do patrono sem que lhe hajam delegado e outorgado o poder de a transferir aos maiores pela altissonante sapiência, pelo respeito universal que os cerque. Certa ocasião fui designado para falar sobre alguém. Apressei-me a ler poetas, pensadores, juristas e até filósofos. E falaram eles e eu silenciei. Hoje o discurso terá que ser do patrono. Prometo-lhes finalmente não expressar o meu amor e o meu afeto pelo magistério, pelo direito, pela justiça ou pela faculdade que carinhosamente nos acolheu. Meus estudiosos ex-alunos, sempre preocupados em anotar e assimilar as lições, mostram-se já aturdidos. Se não se dirá nada, impossível será também qualquer referência ao que tenha sido dito no encadeamento do discurso. Descansem, porém. Esqueçam as palavras, soprem-nas ao vento. Guardem o som, o toque apenas. Não sobrecarrega, não traz fadiga e já não compromete, pois o tema não versa matéria de prova e, melhor ainda, exames parciais a não usar. É isso. Se nossas conversas matinais, jamais de forma alguma preleções, transcorreram sempre tranquilamente, a partir já do meio do caminho, elas me fazem crer convictamente que desejam ouvir de mim agora com maior pompa e solenidade, em meio a esta cerimônia, aquilo exatamente que por 2 anos e meio lhes venho repetindo pretensiosamente, ainda que saiba que a presença não confirma as palavras. Meus afilhados, seja-me permitido esbulhar um nobre paraninfo, não façam do bacharelado motivo de orgulho e vaidade. A sabedoria não é obtida nos bancos escolares ou nos compêndios e tratados. Nunca nasce de títulos e diplomas. O grau alcançado é tão somente um instrumento para melhor servir quem quer que deva ser servido. Se grau e diploma propiciam posição, há de ser exclusivamente como caminho para um encontro conosco mesmos, para a chegada ao que é a nossa imagem, nossa crença, nossa música interior, a razão pela qual fomos cada um de nós criados, o que nos confere o jeito próprio, o suave ritmo da voz, o que nos marca o sorriso ou as lágrimas pessoais, o que nos faz comunicar e dizer o que ninguém além de nós pode saber ou ver, o ser único e especial, sem que devamos querer ser qualquer outro, por melhor que seja, ou de forma um pouco mais clara, para que alcancemos a edificação daquele projeto único que é a razão de toda uma vida. É grande, pois, a responsabilidade da amplitude de nossa liberdade. Quanto mais livres, melhor é possível responder aos apelos que nos cercam. Quanto melhor os respondermos em meio ao diálogo que nos imerge, inunda e invade, mais livres seremos. Mas, para ser livres, não nos basta conhecer as normas e as atender obedientemente. Não nos é suficiente ostentar títulos ou graus, posições e origens. É imprescindível, isso sim, completar a aprendizagem da vida que não finda nunca.
há aquela aprendizagem da criança, há do adolescente, há da juventude, há a aprendizagem da maturidade, há a do envelhecimento, bem como a da ancianidade. A verdade é que estamos plantados ao humus da vida. É hora da partida. De bagagem, só o essencial, apenas a esperança e o amor. Devo provvisore sempre possibili poter stati chiaramente lei grado poderíamos perguntos articuelos, opera legioni patrocinado justicia e frequenta, et boni podemos presidente, nunca cause humanidade del futuro. Prometo utilizar-me no exercício da função de advogado, sob os princípios éticos e morais, sobre os quais se fundamentam as leis e a justiça, valendo-me deles para assegurar aos homens os seus direitos fundamentais e inatacáveis. Eu, José Maria de Melo Freire, diretor da Faculdade de Direito de Osasco, em virtude da autoridade que me concedem o regimento e as leis vigentes no país, confiro a Rubens Pereira de Almeida Júnior o grau de bacharel em Direito na forma das leis em vigor. Típico, Loeser Carlos dos Santos. E de esposo, Típico, Lúcia Maria de Oliveira Cascais.
Steve Conte. Luciana Tápias Ferreira de Camargo. Steve Conte. Luiz Antônio Neves. Marcelo Moreira Reis. Marcelo Rodrigues Alves Caleiro. Steve Conte. Marcos Antônio Querubim. E agora a palavra segue com o digníssimo doutor José Maria de Melo Freire para suas considerações e posteriormente encerramento desta solenidade. Agradeço a presença das autoridades, dos senhores professores, funcionários, dos familiares, dos senhores bacharelandos. Formulo votos de felicidades aos formandos. Que Deus os acompanhe. Declaro encerrada a presente solenidade. Muito boa noite.
executar 3 valsas. A primeira valsa, dedicada aos formandos e padrinhos. A segunda valsa, aos formandos e pais. E a terceira valsa, dedicada a todos os convidados. Faculdade de Direito, sendo recepcionados e orientados pela equipe da Espínola Formatura. A Espínola é a empresa que está organizando este evento. E também fazendo registro que a fotografia está sendo feita pela equipe da empresa fotográfica Dorana. Dorana registrando aqui todos os momentos, as emoções dessa noite, para que futuramente vocês possam lembrar, através de uma foto, esse dia que com certeza está na memória de todos vocês.
terceira valsa dedicada a todos os convidados.
ultimando essa série de fotos. Nós lembramos então que a primeira valsa a ser executada Ok?
A terceira volta, garota, tá pra mim.